Ciúme e inveja. Esses foram os motivos que levaram Washington Brito a matar o irmão, o engenheiro agrônomo Idione Brito. O corpo do engenheiro foi encontrado ontem, depois de uma semana do desaparecimento. Washington Silva Brito, de 21 anos, confessou ter matado o irmão mais velho com 3 tiros. O motivo? Ciúme dos pais. Ele tinha inveja do irmão, ele achava que os pais davam mais atenção para o irmão e que eles brigavam muito e que isso também motivou ele a cometer o crime. Idione Silva Brito, engenheiro agrônomo de 24 anos, estava desaparecido desde a quarta-feira da semana passada. Segundo a delegada que acompanha o caso, a família demorou a perceber o sumiço dele porque o Washington usou o celular da vítima para mandar mensagens para a mãe e esposa de Idione. No sábado pela manhã, ele escreveu mais uma mensagem anônima dizendo que Idione estava morto e que não adiantava mais procurar. Ele enviou uma mensagem do próprio celular da vítima para a mãe, dizendo que não adiantava mais procurar por Idione, porque ele já tinha passado dessa para melhor. E que se ela comunicasse qualquer coisa com a polícia, eles iriam matar o outro filho, que no caso aí o próprio autor. O comportamento de Washington começou a chamar a atenção da polícia. Em um interrogatório ontem pela manhã, ele afirmou que matou o irmão na quarta-feira mesmo, no dia do desaparecimento. A arma do crime, um revólver calibre 38 e o anel de formatura da vítima foram encontrados na casa de Washington. Ele levou a polícia até o local onde deixou o corpo, nessa estrada no povoado de Caiçara, zona rural de Vitória da Conquista. O corpo de Idione Silva Brito foi trazido ontem à noite aqui para o Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Nós tentamos conversar com o acusado, mas ele não quis gravar entrevista. Washington Silva Brito vai ser encaminhado para o presídio de Vitória da Conquista. Ele vai responder por esse crime do flagrante e também ele vai responder pelo crime de homicídio. A Praça 9 de Novembro ganhou um movimento diferente no dia de hoje, dedicado à luta antimanicomial. Em todo o país, os CAPs aqui de Vitória da Conquista realizaram ações de conscientização em praça pública. As pinturas e as fotografias foram feitas por assistidos pelos Centros de Atenção Psicossocial. Oficinas de origami e de brinquedos recicláveis também foram oferecidas durante as atividades do Dia de Luta Antimanicomial. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é dedicado à defesa aos direitos humanos e ao tratamento humanizado para pessoas com sofrimento mental. Quem passou pela praça foi convidado a registrar um pouco da loucura que existe em cada um de nós. E veja a seguir, alunos do 3º ano do ensino médio de Batipé, zona rural de Vitória da Conquista, estão sem poder estudar por falta de transporte. É o que você vai ver daqui a pouco, agora são 7h19. Em Batipé, zona rural de Vitória da Conquista, cerca de 300 estudantes do ensino médio estão sem aulas porque falta transporte para eles e também para os professores. Desde o início do ano letivo, eles frequentaram a escola por 12 dias. Prestadores de serviço, como motoristas, estão sem receber pagamento há 3 meses. Cartazes nas mãos, rostos pintados. Esses são estudantes do ensino médio no distrito de Batipé, zona rural de Vitória da Conquista. Na frente da escola, eles reivindicam por aula. Aqui as aulas começaram no dia 27 de abril, mas só aconteceram por 12 dias, segundo os estudantes. Porque eles não pagaram o transporte escolar para trazer os alunos até a escola e com isso a gente vem sofrendo as consequências. Essa é a escola Eurípides Peri Rosa, que funciona como uma extensão da escola Padre Palmeira. Sem um transporte para estudantes de comunidades próximas e professores, todos estão prejudicados. As aulas já começaram na metade do ano e depois que começou já parou, porque os motoristas não podem vir sem receber. Eles estão 3 meses do ano passado sem receber e 12 dias desse ano. Aí eles pararam para ver se vão receber para voltar a transportar os alunos de volta. Gilberto é um dos motoristas que paralisaram. Ele presta serviço de transporte há 13 anos e diz que desde o ano passado não é feito pagamento aos prestadores de serviço. Demos de novembro sem receber. São 3 meses letivos do ano letivo passado e mais 1 mês e alguns dias desse ano. Sem receber pelo serviço prestado, ele resolveu paralisar.
Uma situação que afeta também a filha dele, que estuda aqui e está sem aula. Eu estou aqui falando como prestador de serviço e também como pai de aluno, que eu tenho minha filha que também está sendo prejudicada. Segundo os estudantes, são pelo menos 300 alunos do ensino médio que estão sem aulas aqui em Batipé. E a falta de transporte para estudantes e professores não é o único problema que eles enfrentam. Falta livro, eu comecei o ano passado, desde o ano passado a gente está sem livro. Não falta a merenda está vindo, só que não temos merendeira. Então não tem como vir a merenda para cá, porque não tem merendeira para preparar a merenda. Os pais estão preocupados com o futuro dos filhos. Nossos filhos precisam estudar para amanhã ou depois é uma faculdade, para lutar para um futuro melhor. A escola é municipal, recebe alunos da 1ª à 8ª série. Segundo os alunos, não existe uma formalização do espaço ser cedido para o Estado. Com isso, os estudantes estão preocupados de não poderem mais estudar. A escola não tem um documento oficial. De qualquer hora, eles tirar a gente daqui, porque município e Estado não tá um documento oficial já. E aí, tudo que acontece, se quebrar uma lâmpada, se quebrar qualquer coisa, eles não têm como, o Estado não está pagando nada para eles. A Secretaria da Educação do Estado informou por meio de nota que está regularizando o pagamento do transporte dos estudantes do distrito de Batipé, que estudam no anexo do Colégio Estadual Padre Palmeira. Hoje o aeroporto amanheceu novamente com a pista fechada por causa do tempo. 2 voos foram cancelados. Um da Passaredo, que sairia às 8h45 da manhã com destino a Salvador, e outro da Azul, que sairia às 9h45 da manhã com destino a Belo Horizonte. No fim da tarde de hoje, eu estive no aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo e as empresas que operam por lá informaram que o aeroporto tinha voltado a funcionar normalmente. Veja agora no mapa como fica o tempo aqui em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Nesta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas não chove em Caculé. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. Céu nublado com chuva a qualquer hora em Barra do Rocha. Variação de temperatura entre 20 e 26 graus. Céu nublado, mas sem chuva em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. A menor temperatura é de 16 graus e a maior de 22. Sábado de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. Mínima de 16 e a máxima não passa dos 24 graus. Sol com algumas nuvens, mas não chove no domingo. Variação entre 16 e 25 graus. Moradores do bairro da Federação, em Salvador, onde a chuva tem provocado muitos estragos, ainda trabalham para tentar recuperar o que sobrou nas casas da rua Mestre Pastinha. Ontem, a força da água derrubou um muro e uma enxurrada invadiu as casas. Eles dizem que uma obra de drenagem estava sendo feita no local. 24 horas depois da enxurrada, as famílias atingidas ainda tentam salvar o que sobrou. O mutirão para retirar a lama e limpar as casas entrou pela noite. Mas hoje ainda tinha lama em alguns móveis. Marcas que vão demorar para sair, principalmente da memória de quem viveu momentos de horror. A gente não conseguiu dormir, porque a gente fecha o olho e vê a imagem o tempo todo daquela tromba d'água entrando e a gente até agora fica se perguntando como é que a gente conseguiu salvar. Ontem, um morador da rua Mestre Pastinha conseguiu flagrar com o celular o momento exato em que o muro foi abaixo com a força da água acumulada no terreno vizinho. Aqui nos fundos da casa, objetos pessoais espalhados por toda parte. A família está tentando salvar o que restou da destruição causada pela enxurrada. O que sobrou da mobília das casas foi colocado na garagem. 2 sofás e algumas cadeiras. Quase todos os eletrodomésticos foram danificados. Os moradores contam que ainda ontem, equipes da prefeitura e um representante da Embasa estiveram aqui. À tarde que chegou o pessoal da prefeitura para oferecer abrigo, que ninguém está atrás de abrigo, a gente quer solução do problema. A Defesa Civil também esteve no local e fez uma vistoria nas casas atingidas pela enxurrada. A casa de Lucas, que fica nos fundos do terreno, foi condenada. Com a ajuda dos vizinhos, ele conseguiu improvisar uma escora para a parede que está rachada. Mas ele sabe que só isso não é suficiente e está preocupado. Se isso aqui chegar a vir abaixo, o prédio todo pode se romper. As estruturas aqui vão ficar todas estremecidas, então pode ser que caia tudo aqui. É um perigo muito grande.
O dono do terreno vizinho à casa, onde fica o muro que derrubou com a enxurrada, ainda não foi notificado porque não foi encontrado, segundo a Defesa Civil. Sobre a obra de drenagem, a Embasa disse que não é responsável pela rede instalada no local. A Secretaria Municipal de Manutenção informou que as manilhas de concreto também não são de responsabilidade da Secretaria, mas que já começou a fazer o reparo do local. E em instantes, na Semana Internacional de Museus, tem atividades para quem gosta de história e informação. Agora são 7h28. Futebol, o empate contra o Sport deixou o Bahia próximo do título da Copa do Nordeste. Agora um empate em 0-0 ou vitória por qualquer placar dá ao tricolor a terceira taça do Nordestão. O resultado empolgou o torcedor que fez fila na Fonte Nova o dia todo e já garantiu mais de 31 mil ingressos. A fila para comprar ingresso explica a motivação tricolor. A expectativa é que o jogo da próxima quarta-feira tem o maior público do Bahia no ano. Para garantir esse ingresso para ver meu Bahia chegar lá. Tanta motivação se explica depois do jogo de ontem, em que o Bahia começou vencendo o Sport na Ilha do Retiro. Um jogo cheio de polêmica. Zé Rafael teve um gol regular anulado pelo juiz. O árbitro marcou impedimento de René Júnior, que não participou do lance. Gols valendo só no segundo tempo. Juninho, do Bahia, tá na rede! Gol! E Juninho, do Sport. O Bahia reclamou que não houve escanteio no lance que originou o gol. Agora eles vão jogar aqui em casa, Regis vai jogar, Edson vai jogar, o título é nosso, é ou não é? O time desembarcou hoje em Salvador. Final de semana, enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, lá no Rio. Mas vai ser difícil pensar em outra coisa que não seja a final da Copa do Nordeste. Agora é descansar, focar no nosso jogo contra o Vasco no domingo, fazer um bom jogo. E quarta-feira eu tenho certeza que nossa torcida vai empurrar nosso time o tempo todo e a gente vai conquistar esse título para essa torcida que merece demais. Estamos na Semana Internacional de Museus. Em Vitória da Conquista, algumas atividades estão sendo desenvolvidas. Este ano, a semana fala do que é dito sem palavras e das histórias contadas em letras de vida. Um relato sobre a literatura prisional. A prisão pelos olhos de um detento. A experiência na prisão traduzida em poema. O detento Rosiele Salles. Antes de morrer em 1994, deixou vários. A obra dele e de outros presos está exposta na Casa Memorial Governador Regis Pacheco. A ação educativa Letras de Vida Escritas de Si, Minha Vida Não Cabe no Laudo, faz parte da programação da Semana Nacional de Museus em Vitória da Conquista. Esta 15ª Semana de Museus possibilitou que nós mostrássemos escritos de prisioneiros que construíram uma nova autoria, não a autoria do delito, do crime, do roubo, a autoria do escritor. Museus e histórias controversas. Dizer o indizível em museus é o tema deste ano. Uma reflexão sobre o que é pouco discutido e mostrado em museus. A literatura prisional já atraiu olhares curiosos. Achei interessante porque os presos tiveram a oportunidade de escrever um livro, de contar sua história, o que passaram, o que estão passando. Outra exposição que está sendo realizada aqui na Casa Memorial Regis Pacheco durante a Semana Internacional dos Museus é a Unibejada. A exposição demonstra o cenário tradicional de uma festa de Caruru. A professora Graziele Novato é a responsável. Ela trouxe objetos pessoais para compor a exposição e passar a mensagem de enfrentamento ao preconceito. A 15ª Semana dos Museus, esse ano, propõe essa memória do indizível. São essas memórias ocultas, não ditas, são as memórias que não se quer dizer, são as memórias que não se interessa, que não interessa a ninguém, ou que a gente faz conta de que não existe. Então, todas essas questões que existe na história do Brasil, entre o povo brasileiro, e que a gente faz questão, ou propositalmente ou não, de relegar.
E se você se interessa por essas histórias e quer conhecer mais sobre a realidade das prisões e sobre a cultura do candomblé, essa programação segue até o próximo domingo, 21 de maio. Por hoje é só. Para rever nossas reportagens, acesse g1.com.br/Bahia. Uma boa noite para você.